Amém. Eu vou orar aqui. Senhor Jesus, nós consagramos a Ti agora essa live. Consagramos a Ti, Senhor, tudo que vai ser dito aqui. Entregamos a Ti, Senhor, a vida do nosso pastor Maicon, que vai trazer a Tua palavra aos nossos corações. Senhor, usa ele com graça, com sabedoria, toca nos lábios dele, Senhor, com fogo, para que ele entregue, Senhor, com ousadia e com temor, tudo aquilo que precisa ser dito, Senhor. Estamos aqui à sua disposição e estabelecemos o teu reino nessa conexão, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos lá então, gente, vou começar a ler aqui o capítulo. É um capítulo longo, né? São poucos versículos. Capítulo 11 de Jeremias. A aliança é quebrada. Gente, se o áudio ficar ruim, alguma coisa, vocês me avisem, tá? Me chamem, por favor. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Ouça as palavras desta aliança e fale aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Diga-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito aquele que não der ouvidos às palavras desta aliança, que ordenei aos pais de vocês, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro. Eu lhes disse, deem ouvidos à minha voz, e façam tudo o que eu lhes ordeno, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz aos pais de vocês, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi, Amém, Senhor. E o Senhor me disse, proclame todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga-lhes que deem ouvidos às palavras desta aliança e que as cumpram, porque adverti solenemente os pais de vocês, no dia em que os tirei do Egito, até o dia de hoje, testemunhando sempre de novo que dessem ouvidos à minha voz. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Pelo contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso, fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. O Senhor ainda me disse o seguinte: os homens de Judá e os moradores de Jerusalém armaram uma conspiração, retornaram às maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Também eles seguiram outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança, que eu fiz com os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei uma calamidade sobre eles, da qual não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os moradores de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão, porém, estes de modo nenhum os livrarão na hora da calamidade, porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quantas as ruas, as suas cidades, e os altares que vocês levantaram para coisa vergonhosa, isto é, para queimar incenso a Baal, são tantos quanto o número das ruas de Jerusalém. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim na hora da calamidade. Que direito tem minha amada na minha casa, ela que cometeu tantas maldades? Será que votos e carnes sacrificadas poderão afastar de você a calamidade? Então você saltaria de prazer. O Senhor a chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora, ao som de grande tumulto, acendeu fogo ao redor dela e quebrou os seus ramos, porque o Senhor dos Exércitos, que a plantou, anunciou contra você uma calamidade, por causa do mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticaram, porque me provocaram a ira, queimando incenso a Baal.
O Senhor me contou e eu fiquei sabendo. Tu me mostraste o que eles estavam planejando. Eu era como um cordeiro manso que é levado ao matadouro. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo: vamos destruir a árvore com seu fruto, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que ninguém mais lembre do nome dele. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote, que querem me ver morto e dizem: não profetize em nome do Senhor, para que não o matemos. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e suas filhas morrerão de fome, e não sobrará nenhum deles, porque farei vir a calamidade sobre os homens de Anatote, no ano da sua punição. Amém? Bom, gente, eu gosto muito do livro de Jeremias. Não sei se vocês já perceberam na igreja, um dos livros do Antigo Testamento que eu mais gosto. E eu ainda estudo, mas já estudei muito Jeremias. E esse capítulo 11, ele é uma continuação do capítulo 10, né, que o pastor Márcio ontem trouxe para nós. Ele vai dar uma continuidade do capítulo 10. Jeremias, ele foi levantado literalmente para divertir o povo, né, para chamar o povo novamente. E aqui no capítulo 11, ele, como é que eu posso dizer, tem um clamor, né? Tem um clamor desde o início dos primeiros versículos. Eu até anotei aqui, há uma súplica para que o povo ouça a voz de Deus novamente. Você vai ver que Deus vai dizer para o profeta, fala para eles darem ouvido à minha voz. O profeta vai dizer, deem ouvidos à voz do Senhor. Ou seja, um povo que literalmente esqueceu do Senhor. Um povo que preferiu queimar incenso a Baal, queimar incenso a outros deuses, servir a outros deuses, né? Deus estava dizendo para eles, olha, a terra que eu prometi aos pais de vocês, o que eu prometi aos pais de vocês e eles não me deram ouvidos, isso é para vocês também, é para a geração de vocês, é para a geração adiante de vocês. E o plano perfeito de Deus, desde o início, desde o Éden, sempre vai ser, né? Isso eu já falei várias vezes na igreja, sempre vai ser que o homem, né, a mulher, nós estejamos próximos de Deus. É isso que Deus quer. Deus quer falar conosco todos os dias. Deus quer que nós venhamos ouvir a voz dele todos os dias. E esse dar ouvido à voz de Deus, o que que é? Quando você começa a conversar com alguém pede para você ouvir ela. Quando alguém te chama no WhatsApp, liga para você, te procura, porque ela tem interesse, ela quer de alguma forma desabafar, conversar com você. Quando você dá ouvidos a alguém, é porque você está prestando atenção naquilo que ela está dizendo. É porque de alguma forma você vai poder ajudar ela depois com algum conselho, né, com alguma oração, mas a gente só para, e você pode confirmar isso, a Cris aqui, pastor Márcio, pastora Elisandra, vocês que hoje fazem parte desse ministério incrível, que tem restaurado tantas pessoas, você só vai parar, né, para ouvir a pessoa quando você sente realmente, não, ela quer ajuda, ela precisa, você vai ouvir ela por 2 minutos, por 5 minutos, e nada mais vai acontecer. Se ela não quer realmente mudança. Nós não temos como colocar uma faca, eu falo isso sempre com a pastora Zama, às vezes quando a gente vem de alguma visita, não tem como colocar uma faca no pescoço, né, da pessoa e dizer, não, você tem que mudar, você tem que ser transformado. Então Deus levanta Jeremias nesse cenário para dizer, olha, você vai ser o homem que eu escolhi, como nós nos dias de hoje. Nós somos os homens, as mulheres de Deus, profetas do Senhor. Pastor, mas profeta não é somente no altar. Profeta não, não, não. Profeta não é só com o microfone na mão, não. Profeta é aquele que ouve a voz de Deus,
e obedece, ouve a voz de Deus e obedece. E assim Jeremias foi levantado para falar para o povo, para trazer o povo novamente para perto de Deus e ouvir a voz dele. Então há uma, há uma súplica para o povo ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus requer o quê? Requer obediência. Requer obediência. Hoje em dia são poucos, poucos que querem obedecer, fazer aquilo que Deus manda realmente. Sabe, muitos querem o 90%. Eu sei que nós não somos perfeitos. Eu sei que a restauração da alma, o ministério restauração da alma, não é perfeito, não é 100%. Porque se nós fôssemos 100%, se a Cris fosse, se o Flávio fosse, se vocês fossem 100%, se Jeremias fosse 100%, Deus falava: ei, está na hora de levar vocês, trazer vocês para o céu, não tem como você estar mais nessa terra. Não, nós não somos perfeitos, mas nós estamos lutando todos os dias para ouvir a voz de Deus, para ser obediente à sua voz. Isso que é o quê? Isso requer sacrifício, isso requer renúncia. Imagina quantas coisas Jeremias teve que renunciar para trazer aquilo que Deus queria para um povo rebelde. Um povo que, em vez de estar adorando a Deus, em vez de estar agradecendo a Deus, por ter livrado seus pais lá do Egito, ter tirado eles daquela corrente do mal e ter dado, né, uma promessa, ter falado: olha, a terra que emana leite e mel é para vocês. E o povo estava o quê? Queimando incenso a Baal. E Deus sempre vai ter o plano, volta a falar, o plano perfeito de trazer o povo para perto dele. Como quem tem filho, ou já teve um filho pequeno, hoje ainda nós temos a Esté, né? Você que tem um filho pequeno, você dá uma ordem para ele, você fala para ele, Esther, não faça tal coisa, e ela vai lá e faz. O que que você faz? Você chama para conversar, é ou não é? Você chama para conversar e diz: olha, filha, não é assim, filho, não é desse jeito. É assim que Deus estava fazendo. E às vezes você faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, com toda paciência. Só que chega uma hora, né? Chega uma hora que vai ter que receber um castigo. Chega uma hora que tem que ter uma punição para aprender que as coisas não são de qualquer jeito, não são de qualquer maneira. É assim Deus conosco e é assim que Deus estava querendo dizer e mostrar para aquele povo através de Jeremias. Jeremias, fala para o povo ouvir minha voz. Eu não quero castigá-los, mas chega um momento que Deus fala: olha, não tem o que fazer. Eu até anotei aqui, ó, pela desobediência, Deus traz uma calamidade. Agora imagina o cenário, Deus falar para Jeremias: Jeremias, vai vir uma calamidade sobre esse povo. E essa calamidade, Jeremias, eu não quero que você ore por eles. Eu não quero que você clame por eles. E tem mais, Jeremias. Eles vão clamar a mim. Eles vão clamar a mim e eu não os ouvirei quando chegar essa calamidade. E o porquê? Por causa da idolatria, por causa da desobediência, por causa do pecado. O pecado, ele nos impede de nós obedecermos a Deus. Não tem como obedecer a Deus se tiver o pecado. Pastor, mas agora ninguém vai pecar mais? Claro que vamos, todos os dias. Todos os dias nós vamos pecar, mas nós vamos lutar todos os dias contra esse pecado. Nós não vamos nos render a outros deuses. Nós não vamos nos render ao pecado. Nós não vamos queimar incenso a outros deuses. Nós não vamos ouvir proposta maligna e aceitar e nos tirar do propósito de Deus. Não, homens e mulheres pecadores, eu e você, pecadores, nós vamos todos os dias, dizer: Deus, me ajuda contra o pecado, me ajuda a ser melhor do que ontem. Era isso que Deus queria, que o povo voltasse para Ele, o povo de Israel, o povo de Jerusalém, as cidades de Judá, mas não fizeram. E aí agora Deus, vai falar assim: imagina o cenário, imagina você agora clamando a Deus e Deus enviando um profeta para dizer para ti: olha, Michael, não, Deus não vai te ouvir. Pode clamar que ele não vai te ouvir, porque foi avisado uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sabe, eu sempre digo que a Bíblia ela sempre vai apontar para Cristo, sempre vai apontar para Cristo, sempre. Nenhum homem poderia fazer um plano perfeito.
Somente Jesus. Somente Jesus. Deus vai falar agora assim, imagina você queimar animais, carnes, fazer sacrifícios a mim. Nada disso vai adiantar. Nada disso vai adiantar. Então, Deus agora, ele está dizendo, Jeremias, deixa que agora eu tenho um castigo para eles. Deus vai falar que chamou esse povo. Olha só, gente, isso é muito interessante. Deus chamou esse povo como a oliveira verde. Você imagina isso? Deus chamou esse povo como uma oliveira verde. É, é, o povo, quando ele viu que Deus não estava respondendo, quando Deus não estava ouvindo o clamor deles, para onde que eles vão? É para onde estava o coração deles, sabe? Numa hora de desespero, eles até clamaram a Deus, mas aonde que estava o coração deles naquele momento? Estava em Baal. Aonde que eles vão? Eles vão queimar incenso a Baal, sabe? Ah, pastor, e hoje, nos nossos dias, o que é queimar incenso a Baal? É, é não saber esperar, é não obedecer, é não ouvir a voz de Deus, sabe? Hoje em dia, e seja pastor, seja líder, seja alguém que faça parte de um ministério, seja um homem, uma mulher que estão começando na caminhada, sabe? Hoje nós somos a geração do iFood, né? A geração do miojo, né? Nós queremos tudo muito rápido, sabe? Nós queremos tudo para ontem, mas não é assim. Nós não queremos respeitar processos, nós não queremos que Deus trate, que Deus cure. Nós queremos primeiro já o pedestal, né? Nós queremos estar por cima. E é isso que o povo queria. O povo não queria submeter a ouvir a voz de Deus. O povo não queria submeter a ser curado, a ser tratado, a ser restaurado. Você vai ver, você acompanha a história dos hebreus, a história de Israel, um povo que estava saindo do Egito, indo para a terra prometida e estava murmurando e dizendo para Moisés: Olha, valia mais você ter deixado nós lá. Pelo menos lá nós trabalhávamos o dia todo como escravo e tinha uma janta à noite. E Deus estava dizendo, querendo mostrar para eles através da vida do líder deles, da vida de Moisés, cabeção, vocês estão indo para a terra que manda leite e mel, a terra da promessa. Vocês estão indo para ter uma vida de esperança. Então, é isso que foi para isso que Deus levantou Jeremias, foi para isso que Deus levantou eu e você. Ah, pastor, mas nem todos vão ouvir. Claro que não. Talvez de 100 pessoas, 5 vão te ouvir, e dessas 5 uma vai ser restaurada, uma vai ser curada, mas essa vai transformar, essa vai bagunçar com uma geração, vai sacudir o inferno, e isso vai valer a pena, vai valer a pena. Sabe, esse capítulo 11 de Jeremias, ele é dividido em 3 partes. A parte que Deus fala para Jeremias falar com o povo, a parte que vem o lamento de Jeremias a partir do verso 18, e a parte que vem a resposta de Deus para Jeremias a partir do verso 21. O que é isso, pastor? O que é Deus nos mostrando? Jeremias não era perfeito, sabe? Às vezes nós erramos, nós falhamos, sim, vamos errar. Pastor, você peca? Claro que eu peco, né? Claro que eu sou falho, e muito, e muito, e muito. E eu tenho também muitos lamentos diante de Deus. Muito, nós somos carne, nós somos seres humanos. Eu sempre falo ali nas ministrações, não existe super-homem, não existe a Mulher Maravilha, mas existe sim, é um ministério de restauração da alma. Existe sim um Flávio, uma Cris, que disseram sim. Existe um pastor Márcio, uma pastora Lisandra, uma Sara, um Robson, uma Bruna, sabe? Um Wagner, que disse sim, que disse sim. Existe a casa de vocês, declare isso sobre a casa de vocês. A minha casa disse sim para o Senhor Jesus, sabe? Jó, todos os dias, ele ia orar, ele ia queimar, holocausto, sacrifício pelos filhos, que sabia que os filhos estavam desagradando a Deus, sabe? Talvez, gente, Jeremias às vezes não entendia, e às vezes nós não entendemos, né? Existe uma Priscila que tem pago um preço, existe um povo na luz da vida navegante que tem pago um preço. Talvez Jeremias não ia entender agora, ele ia entender lá na frente. Depois nós vamos, né, ver os próximos capítulos. São mais de 50 capítulos desse livro incrível. Jeremias também não entendia nada agora, e daqui a pouco Deus ia dar um refrigério para ele, ia levar ele até a casa do oleiro.
sabe? Então é assim que Deus faz conosco. Quando nós estamos, Deus, eu não aguento mais, não aguento mais orar, não aguento mais falar, não aguento mais chorar. Aí Deus vai falar para nós, fica quietinho, fica quieto então, não clame por esse povo. Deixa que eu vou agir agora, sabe? E aí agora no verso 18, né, vem o lamento de Jeremias, sabe? Eu e você, nós não somos de ferro. Jeremias, ele fica sabendo de uma tramóia contra ele, do seu próprio povo, da sua própria comunidade. Oh, mas Jeremias não era o profeta do Senhor, não era para aguentar a pancada? Não, claro que não. Ele era profeta, mas ele era homem como nós, seres humanos como nós, cheios de lamento. Quantos lamentos eu e você temos por pessoas que às vezes nós estamos dizendo não está valendo a pena falar, não está valendo a pena orar, não está valendo a pena clamar. Sempre vai valer a pena. Sempre vai valer a pena, gente. Sempre vai valer a pena. Nunca se esqueça disso. Guarde isso no teu coração. Sempre vai valer a pena. Não desista, não pare. Pastor, mas tem lamento, lamenta para Deus, chora para Deus. Sabe, Jeremias agora a partir do verso 18 até o 20, ele vai lamentar, vai falar com Deus, se sentindo como uma ovelha muda indo para um matadouro. Sabe, quando a ovelha vai para o matadouro, não sei se você já viu, sabe, ela parece que ela não sabe o que está acontecendo. Ela não está reclamando, ela não está murmurando, ela não sabe o que estão fazendo com ela, e ela está indo muda para o matadouro. Jeremias estava se sentindo assim agora, desgastado, pessoas pessoas tramando contra ele. Era assim que Jeremias estava se sentindo. E quem que era? Eram os inimigos de outra nação, de outros países? Não, o próprio povo dele, a própria comunidade dele. E a partir do verso 21, Deus vai dar a resposta. Meu Deus, já é meio-dia e 25. Deus vai dar a resposta. Sabe, aquele povo estava dizendo para Jeremias, Jeremias, não profetize. Não profetize porque nós vamos te matar. E Jeremias não desistiu, não parou de profetizar. E quem que era esse povo? Pastor, quem que era esse povo que queria matar Jeremias? O próprio povo da cidade dele, o povo de Anatote. Que cidade que era essa? Era a cidade que Jeremias nasceu. Sabe, às vezes nós achamos que não está dando resultado, às vezes nós achamos que não está fluindo na nossa casa, na nossa família, nos nossos parentes, às vezes não está fluindo na igreja, nas pessoas mais próximas. Está fluindo, vai dar resultado. Não pare, não pare, não desista. E quem que eram os homens dessa cidade? Quem que eram os homens da cidade de Anatote? Esses homens eram sacerdotes do Senhor, esses homens eram para ser líderes, eles eram para ser os pastores, sabe? E não estavam dando ouvidos à voz do Senhor, pelo contrário, agora eles planejam matar o profeta, de estar de alguma forma chamando a atenção deles, dizendo: olha, voltem para Deus, ouçam a voz de Deus, sabe? Talvez em Navegantes hoje. Navegantes talvez hoje é uma Anatote, era para estar cheio de homens, mulheres, profetas, líderes, pastores, dando ouvidos à voz de Deus. Mas nós não vamos parar. Nós não vamos parar de falar contra o pecado. Nós não vamos parar de falar contra aquilo que não agrada a Deus. Nós não vamos parar. E não é só dentro de uma igreja, não é só dentro de quatro paredes. Não é aí fora. É se o amigo ou a amiga vai gostar ou não. É se o parente vai gostar ou não. Nós vamos até Jesus voltar. Falar contra o pecado. E, gente, no final, vai valer a pena. Vai valer a pena. Deus fala para Jeremias assim, Cris, Flávio, pastora Lisandra, Sara, Bruna, Priscila, pastor Márcio, Wagner. Deus fala assim para Jeremias: ei, pode deixar que tem uma punição para eles. Eu estou cuidando deles. Nada de mal, nada de ruim vai acontecer com você. Pode continuar falando, pode continuar profetizando. Não pare, não desista. Deus te chamou para esse tempo. Pastor, Deus me chamou para estar no Ministério Restauração da Alma. Te chamou. Pastor, Deus me chamou para estar lá na recepção. Se Deus te chamou para estar recebendo pessoas, te chamou. Deus te chamou para estar intercedendo por pessoas, te chamou. Mas o principal de tudo, gente, Deus te chamou para estar lutando e guerreando por um povo. Deus te chamou para estar brigando por um povo. Aqueles que estão próximos de você, às vezes, não estão dando valor às tuas palavras, sabe? Ora mais um pouco, chora mais um pouco. E quando for o momento de ficar em silêncio, fica em silêncio.
O profeta passou por muito e você vai ver nos próximos capítulos. Então aqui era Deus alertando contra a idolatria. Mas o capítulo 11 é dividido em 3 partes. Né? Quando Deus pede para Jeremias falar algo para o povo, para ouvir a voz dele, mas o povo não dá atenção nenhuma. A segunda parte, no verso 18, pode até arriscar na tua Bíblia. A segunda parte, o verso 18, é o lamento de Jeremias, e o verso 21, a resposta de Deus para Jeremias. Ei, gente, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus tem socorro para nós. Deus tem Deus tem renovo para nós hoje. Deus tem calmaria nessa tempestade. Deus cessa o vento em nome de Jesus. Você pode ter certeza disso. Você é profeta. Profeta não é só com o microfone na mão. Profeta não é só no altar. Profeta de Deus em meio à dificuldade, é em meio à calamidade, é em meio, às vezes, as pessoas mais próximas de nós querem nos matar, estão tramando contra nós. Nós temos um Deus que cuida de nós todos os dias. Nós vamos lutar sempre contra o pecado, contra a idolatria. Nós vamos lutar sempre contra aquilo que vem adverso aos princípios de Deus. Mas quando você precisar lamentar, quando você precisar chorar, isso não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, isso é sinal de grandeza diante de Deus. Pode clamar, pode suplicar. Amém, gente? Isso é o que Deus colocou no meu coração para falar para vocês. O livro de Jeremias é incrível. Nós estamos aprendendo muito um com o outro aqui. E o que ele nos ensina hoje? Não pare, não desista, não desista, não desista. Amém, Cris? Está contigo. Amém, glória a Deus. Obrigada, pastor, por sua palavra, por alimentar nosso espírito. Nós já vamos encerrar. Glória a Deus. Obrigada a todos. Deus Amém. abençoe todos aí. Amém? Amém. Amém.